42 anos, mãe de uma filha, esposa, mãe, companheira, casada há 20 anos. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez. Eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo ldo que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Um sonho, que eu tinha um sonho de voltar a estudar, o meu sonho é ser pedagoga. Eu amo criança, amo gente, eu amo de paixão. Só não tive mais filhos porque não tinha as mesmas condições, eu não tive só 3, mas eu amo. E meu sonho é deslanchar a carreira, né? Mas não sei se eu vou conseguir, mas acho que eu vou. Nem que seja até uma altura, mas eu vou. Era uma vez um tempo em que aproximadamente 50% da população brasileira acima dos 15 anos de idade era analfabeta. Proveniente da ausência do Estado no investimento em políticas públicas direcionadas ao financiamento da educação. Proveniente do discurso que valorizava o trabalho em detrimento da escolarização para determinada classe social sobre a necessidade de trabalhar e o sentimento de que a escola não era destinada às mulheres. E assim eu tinha uma vergonha, porque a gente chegava nos lugares, até que certo estudar. Quando eu passei para o terceiro do burrinho, eu dizia, né? Não estudei mais. Então agora eu tenho orgulho de ir nos lugares e dizer, pergunta até que certo estudou. Eu tô fazendo o 2º ano do EJA assim, sabe? Eu tenho um orgulho muito grande. A década de 50 do século XX ainda mantinha discursos e práticas oriundas do século XVIII, em que as crianças entre 9 e 12 anos participavam das tarefas cotidianas. Algumas, inclusive, já teriam se iniciado em variados ofícios. Podiam ser aprendizes de sapateiros, costureiras, torneiros, carapinas, jornaleiros. Vários deles exerciam atividades domésticas, complementares às realizadas pelas mães. Na época não foi possível, a gente veio de uma família muito humilde, muito simples, e na época não foi possível, as condições não davam, mas que agora então a gente teve essa oportunidade e a gente voltou a estudar e está sendo muito bom. Eu parei de estudar com 18 anos, quando eu tive a Lucia Antônia, daí morava em São Martinho, casei e vim morar para Santo Augusto. Já faz 21 anos que eu moro aqui, daí sempre eu quis estudar, mas como eu tinha as 2 pequenas, nunca consegui, e o transporte a gente nunca teve assim, para poder ir pro colégio. Aí eu trabalho o dia todo. A educação escolar das mulheres é fato recente. Em 1990, entrou na agenda da educação nacional, como em outros países da América Latina, deflagrando um intenso processo de reformas educacionais impulsionadas por organizações internacionais, Unesco, Unicef, Banco Mundial, entre outras, subsumidas nos compromissos da campanha internacional Educação para Todos.
E daí, tipo, gente, vocês perdem as melhores coisas da vida. Eu aprendi com meus 40 e poucos anos, comecei a viver. Eu comecei a fazer os cursos e coisas, e estou aqui. 56 anos, 5 netos. Meu neto mais velho vai fazer 18 anos. Bem, como eu ainda estava casada, antes de eu voltar a estudar, eu estava casada, aí resolvi retornar aos meus estudos e daí acabou que meu casamento não deu mais certo. Eu morava no interior, então eu fazia 8, 9 quilômetros para vir para a escola toda noite. E daí agora se tornou mais perto, né? Que devo morar com os meus pais novamente, então dá 10 minutos longe da escola. Sim, daí ajuda bastante. Aí eu tô ali, tanto. A escolarização de adultos no Brasil também é um fato recente. Se firmou como uma questão da política nacional ao final da década de 40 do século XX. Porém, passou a ser reconhecida como um instrumento de ação política no resgate e valorização do saber popular entre 1959 a 1964. Considerado como período de luzes para a educação de jovens e adultos na produção de uma pedagogia própria para o ensino e aprendizagem destes sujeitos. O período militar rompe com essa concepção, instituindo pela LDB 5692 de 1971 o ensino supletivo, na perspectiva de suprir a escolarização regular daqueles que não puderam cursar na época adequada através de cursos e exames. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394 de 1996, amplia a concepção de ensino como suplência, reciclagem e formação metódica, propondo oportunidades educacionais apropriadas, considerando as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho. Tem o curso Senai, que tem o Senai, MTV, enfim, Embratel, Intelbras, Sky, mas faltava o ensino médio, né? Então eu pensei, agora vamos concluir, botei os pingos nos vídeos a partir de hoje, né? Então vamos lá. Eles pensam que quem está no EJA é porque é atrasado, falta de conhecimento, que o professor precisa pegar na mãozinha dele para ensinar. Eles não veem que a gente tem uma capacidade também, né? Por motivos X, a gente parou, que no meu caso foi preguiça mesmo, eu não queria, a partir do momento que eu conheci o dinheiro, o trabalho, só eu não pensava que eu precisaria ter um estudo para eu ter um poder aquisitivo melhor, tipo, não ter que trabalhar um serviço braçal sofrendo, né? Hoje, graças a Deus e ao meu desempenho, eu tenho uma profissão. Mas, se eu pudesse ficar sentado no ar-condicionado assassinando, seria melhor, obviamente. Isso não tem sombra de dúvida, por isso que eu voltei. Eu pretendo fazer um técnico em informática, alguma coisa para evoluir, né? Um QI a mais, um quesito a mais nessa minha bagagem que eu trago, enfim. Eu gosto muito mesmo, matemática eu gosto. Então a gente, até porque a gente trabalha muito nessa área de orçamento e coisa, então tem um pouco de facilidade, né, nessa parte de matemática. Mas que todas as aulas, assim, todas as disciplinas são boas. Bem bom, assim, a gente gosta, porque muita coisa assim que a gente não sabia, né? Muitas, assim, como a matéria de história mesmo, geografia, coisas que eu até pensava, mas a gente não tinha, assim, noção de como que era o mundo, como que aconteceu o passado, né? Com as guerras e assim por diante, né? Então, gosto muito e o dia que não venho na aula sinto falta. Mas a escola é muito boa, assim, nossa, a equipe é maravilhosa, né? Professores, colegas, assim, nossa, a direção. Então é bem importante, assim, muito bom. E na EJA eu achei melhor por causa que eu estudava de manhã, eu estudava com gente de menor, né? Menor que a minha idade. Eu já tenho 14 para cima. Daí eu não me sentia bem ali. Daí eu escolhi estudar na EJA porque eu ia me sentir melhor, que nem eu me sinto estudando agora. Muitas propostas prosperaram no estado do Rio Grande do Sul, amparadas pela Política Pública de Educação de Jovens e Adultos,
do Rio Grande do Sul, sistematizada nos cadernos pedagógicos EJA 1, da Secretaria Estadual de Educação do ano 2000, onde respeitavam-se os marcos conceituais da Quinta Confíntea, de 1997, onde são revistos e ampliados os conceitos de EJA e a alfabetização de jovens e adultos, priorizando os sujeitos historicamente excluídos dos processos de escolarização, a formação docente e possibilidades de financiamento. De lá para cá, houveram avanços e retrocessos nessas políticas, repercutindo diretamente na procura desta modalidade de ensino pelos estudantes. A sociedade civil se mobilizou, garantindo a continuidade da oferta a partir da discussão da educação de jovens e adultos, não apenas como uma modalidade de ensino, mas como uma política pública e um direito humano. Os movimentos de alfabetização, como Mova RS, inspirado no Mova São Paulo, Alfabetiza RS, Programa Alfa do Senar RS, Brasil Alfabetizado e as políticas da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, como o Programa Mulheres 1000, Pronatec e EJA-EPT, foram importantes instrumentos de sensibilização da população adulta para a possibilidade de escolarizar-se. És guapo, jamais desistir. Nos lampejos da tua memória, chamando teus filhos e Ana Aurora. Não há doença ou esquecimento capaz de destruir um sentimento. Não há mais força no corpo do Taura, mas dentro da alma, coragem e vida. Não há doença ou esquecimento capaz de destruir um sentimento. Não há mais força no corpo do Taura, mas dentro da alma, coragem e vida. Eu trabalhava de segunda a sábado, que daí eu sou doméstica, cozinho lá, passo. E daí eu chegava em casa, às vezes eu chegava às 6 horas, só tomava um banho correndo e ia, né? Daí às vezes eu chegava, eu fazia os temas, que no outro dia eu trabalhava. Daí eu consegui ir com a minha patroa umas folgas para me organizar nos cadernos. Que daí foi puxada, para mim ali foi bem puxada. Mas assim, não variava a aula, até pelo contrário. Agora que eu parei de trabalhar, eu adoeci e deixei eu parar de trabalhar. Eu fiquei quase um mês sem na aula. Então isso me prejudicou. Então antes, quando eu trabalhava, eu não falhava a aula. E a pé. Quando nós viemos ali pro grupo, era chuva, frio, e nós vinha a pé. Eu limpo a casa dele, organizo. É puxado, não vou mentir, é puxado pra mim. Ganho só 560, né? É pouco por tudo que eu faço, porque eu não limpo só a casa. Às vezes eu tenho que limpar a geladeira, tenho que organizar coisa, tenho que lavar tapete, tenho que lavar a roupinha dela. Não é fácil, mas como se diz, é o que tem agora. Eu estou esperando completar meus 16 para largar currículo. Espero que consiga um trabalho. E eu, na verdade, entrei no EJA porque estava muito difícil. Eu vim pouco tempo morar, fiz uma casa. Aí eu lido com as vacas e eu chego em casa, tomo banho e janto e vou vir para a escola. Aí eu pego o ônibus lá da propriedade. Aí eu, depois da aula, eu pego outro que volta. E é bem bom estudar na escola. Não é difícil, é mais rápido terminar, né? Que tu pensa, Victor? Eu penso que todas as pessoas que têm a oportunidade, elas deveriam voltar, independente da idade delas, independente da trajetória de vida, do que aconteceu, dos motivos que fizeram abandonar os seus estudos, que elas deveriam voltar porque a gente pensa que é cansativo,
Porque tu pensa, tu trabalhou o dia inteiro, que nem eu saio de casa às 6h30, 6h20 da manhã. Daí, às vezes, tu tá trabalhando e tu pensa, eu tenho que ir pra escola de noite. Mas às vezes tu chega tão cansado lá, daí tu vê aquela turma tão animada, aí um começa a falar do problema do serviço, daí já fala de algo engraçado que aconteceu. E aquilo acaba te distraindo assim, que a tua noite passa no estralar de dedos. Então eu digo que quem tem a oportunidade deve retornar. Mas às vezes eu penso que se eu não estudar, gente, como se diz, eu vou pegar um balde e um pano, né? Porque eu me considero em algumas partes adolescente, algumas adulta. Claro, eu preciso de muito conselho ainda, né? Em alguns. Mas alguns eu me considero adulta, porque cuidar, fazer almoço, tem que ter horário, porque eu já chego e tenho que almoçar. Voltei, já era 10, fiz almoço ligeiro, tomei um banho, me arrumei e fui trabalhar com a minha bolsa. Depois de lá eu subi até o Para Todos, que ali na frente tem minha dentista do lado do posto de gasolina. Gente, eu saí de lá, era 6h06 mais ou menos. E eu pego a van umas 6h30. Sabe que eu vim correndo, tava já escuro, gente. Só cheguei, nem troquei de roupa, só peguei, arrumei meus materiais, a gente encostou ali. Daí eu penso em desistir, mas o projeto sempre tá ali. Não desisto, porque ele também não tem no ensino médio dele, né? Terceiro. E ele não quer, né? Eu digo, continua. Mas para mim ele disse, não desista, porque pode ser uma pessoa grande na vida, né? Eu acho que é isso. Fiz ali no grupo do terceiro até o nono. E esse ano quero me formar, meu sonho de... Esse ano é minha formatura, daí que nós fizemos até agosto. E daí depois nós fizemos até agosto em diante o terceiro. E daí meu sonho é pegar canudo na mão, tirar foto, botar aquela roupa, né? Eu acho lindo, gente, lindo. E meu sonho é esse, eu vou realizar. Só estou pedindo a Deus que dê certo da minha filha de Santa Maria, Aline, meu guri, que meu sonho é tirar foto com meus netos, com a roupa nessa da formatura, né? E é isso, minha história de vida é essa. É a vez de mulheres e homens que buscam na escola a possibilidade de ser mais em meio às implicações do cotidiano de jovens e adultos trabalhadores. Assim o tempo tranqueia, angústias e incerteza. Tua amada te encoraja, bendita é a vida, Deus bem sabe o que faz. Inerte olhando o vazio, és guapo, jamais desistir. Nos lampejos da tua memória, chamando teus filhos e Ana Aurora. Não há doença ou esquecimento capaz de destruir